Testemunho que queira trazer aqui ou algo da parte de Deus, também fica à vontade, só dá um sinal ali, fica à vontade. Essa semana, antes de a gente entrar na palavra, que já está o tempo correndo, eu gostaria de dar um testemunho, um pequeno testemunho. Nós precisamos entender que nossas vidas estão guardadas embaixo das mãos do Onipotente. Semana passada eu tive um sonho e contei para minha esposa. Eu acordei de madrugada e tive um sonho que havia duas serpentes, uma perto de um igarapé, perto de um rio, de um riacho, e era grande. E eu pegava a enxada e ia na direção dela para matar. Eu falei assim, eu vou matar essa serpente, essa cobra. Só que ela olhava e me via de lado. Ela me via, eu sabia que ela estava me vendo. E eu fui na direção. Quando eu ia chegando no meio da direção, no meio do caminho até ela, o Espírito Santo falou assim, no sonho para mim, pare. Eu parei. E aí quando eu olhei para baixo, no sonho, havia uma cobra verde parada perto do meu pé, com um bote armado para me pegar. Eu falei para minha esposa o sonho. Dei um passo para trás e o Senhor me deu o livramento. Ontem eu estava lá no nossa chácara, que a gente tem um canil. E aí eu fui tirar umas folhas debaixo de uma mangueira. E eu fui com aquela vassoura que tem os ferrinhos embaixo, né? De rastelo. Eu fui com o rastelo na mão. E aí quando eu coloquei o rastelo na folha, bem pertinho do meu pé, que não é grande o cabo, quando eu coloquei, a cobra de 1 metro mais ou menos, uma cobra verde, deu um pulo, deu um bote, bateu bem na parte de ferro. Ela estava do lado de lá, graças a Deus que eu não puxei de lá, ela estivesse aqui, entre eu e ela, entre eu e o rastelo. Bateu no rastelo, eu dei um pulo para trás. Do jeito que aconteceu no sonho, aconteceu comigo. No sonho Deus falou, pare. O que o Espírito Santo de Deus falou, pare para mim? Por que o Espírito Santo de Deus me deu um sonho antes de acontecer? Por isso que eu falo, quando a gente está ensinando, falando da palavra de Deus, conversando, eu falo assim, nós não podemos racionalizar a visão, a direção, a revelação, a profecia, aquilo que vem do alto. Nós precisamos discernir, não racionalizar. Se fosse há um tempo atrás, ia dizer, olha, sonhou com cobra, é traição. Quem já ouviu isso? Não é isso? Não é? É. Porque a tradição, o misticismo, dizia isso pra gente. Não sei se aqui teve, mas no Rio tinha muito jogo do bicho. Está o Pedro ali que não me deixa mentir. Se o pastor estivesse aqui, o pastor Luiz ia dizer, é isso mesmo, pastor. Sonhou com tal coisa, dá cachorro. Sonhou com não sei o que, dá boi. Sonhou com... Misticismo. Misticismo. Deus, quando fala com você, Ele fala, Ele revela, Ele dá o discernimento e Ele dá o livramento. Toda vez que Deus fala com você, Ele vai fazer todas as coisas. Deus nunca vai te dar algo para que dê errado. Deus nunca fez você se formar no ventre da tua mãe e te escolher para que você desse errado. Deus nunca levantou você e te deu tanto livramento para dar errado a sua vida. Entenda, o que Deus está fazendo contigo vai muito além do que você pensa que está passando. Ele está curando você, Ele está sarando você, Ele está amadurecendo você, Ele está levantando você. Tem uma passagem em Miqueias, que no momento mais difícil que eu passei, Miqueias 7:8, se não me falha a memória, ela diz assim, ó inimiga minha, Miqueias dizendo, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu caia, levantar-me-ei, ainda que eu habite nas trevas, o Senhor é a minha luz. Você entende o que Deus está fazendo com você? Glória a Deus, vamos para a palavra. Eu gostaria de convidar os amados irmãos, então, a abrir a palavra do Senhor lá em Eclesiastes. Eclesiastes 3, versículo 1 e 2. Nós vamos falar acerca do tempo. Tem umas jesuicidências aí, né, pastor? Deus é bom demais. Tem umas jesuicidências aí que só Deus. O tempo. Deus me deu um sonho com um castelo, com um palácio. E o nome do palácio era o tempo. E Deus me fez sair de um palácio que eu estava, que tinha um nome Palácio do Cordeiro, para ir ver o Palácio do Tempo. Talvez você pode não entender, não precisa fazer sentido para você.
Mas se você escutar agora isso, você vai entender o que Deus quer fazer com você nesse tempo. Há tempo para todas as coisas embaixo do sol, diz a palavra do Senhor. Diz assim, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quando eu pedi para a pastora Darley, obrigado pastora Darley, para fazer, dá para você voltar um pouquinho por favor, no início, a telão aqui, tem como voltar a figura que foi feita? Isso, o tempo. E o Senhor colocou para mim esta visão aqui, eu vi no Palácio do Relógio, no Palácio do Tempo. Havia um tempo que era um relógio, e havia um tempo, um outro tempo. Um era o tempo Cronos, e outro era o tempo Kairos. Quem é dono do palácio? O Senhor. Quem é dono do tempo? O Senhor. O Senhor. O meu Criador, o seu Criador. Aquele que se assenta no trono. Mas a palavra do Senhor determina que há tempo para todas as coisas, e nós sabemos que há dois tempos. O tempo Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo que não para, e que nós ficamos olhando, mas para, quando Deus quer que pare, pare, Deus fez parar, por causa de Josué, por causa de uma batalha, Deus fez parar, parou a terra, o sol ficou no mesmo lugar, e Deus parou tudo, Deus para o tempo a hora que Ele quiser, mas é o tempo Cronos, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. É engraçado quando eu olho para essas duas figuras, essas duas figuras, ela reflete para mim, que eu também tenho tempo. A palavra de Deus diz, enquanto a vida há esperança. E aqui em Eclesiastes, quando Deus falou comigo sobre o tempo, me levou para algo que me chama muito a atenção. Há tempo de quê? É tempo do meu chamado. É tempo do teu chamado. Se você está vivo, é porque Deus te deu tempo. E se você está aqui, é porque Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Então eu te convido a abrir lá em Atos, porque nós vamos falar do tempo para falar e usar como exemplo a vida de Paulo. Amados, lá em Atos capítulo 9, conta uma história de um jovem chamado Saulo de Tarso. Eu gostaria que você seguisse esse raciocínio, para nós entendermos o que Deus fez conosco. Porque assim como Deus fez com Paulo, com Saulo, Deus fez comigo, Deus fez com você. E tem uma coisa que nós não percebemos, que acontece todos os dias na nossa vida. Quando nós não estamos em Cristo, ou quando nós não nos entregamos a Ele, o tempo começa a governar a nossa vida. Por isso que a gente já ouviu algumas pessoas dizendo, não, deixa o tempo me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Eu vou fazer tudo o que eu posso hoje, porque amanhã eu não sei. O dia de amanhã não me pertence, então eu vou fazer tudo o que eu posso fazer hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, eu não sei onde eu vou estar, então eu vou gastar a minha vida nisso que é o hoje. Eu vou fazer tudo o que eu posso hoje. Você entende que é um período de tempo hoje? É um período de tempo? O ontem foi um período de tempo? O amanhã é um período de tempo? O tempo, ele pode ser um portal de bênção na tua vida, mas pode ser um portal de cativeiro para você também. Quando o tempo serve como uma prisão para o ser humano, ele sempre vai levar aquela pessoa a ficar presa nele. E toda prisão, ou todo cativeiro, tem um guardião, que não deixa a pessoa sair dele, daquela prisão. E quando eu falo de guardião, eu falo de Efésios capítulo 6, versículo 10. A sua luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores, príncipes das trevas, que operam nas regiões celestiais. Antes a região celestial era primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Porque Paulo foi ao terceiro céu, então eu consigo entender se ele foi no terceiro céu. Como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, é porque tem um segundo céu
E tem o primeiro céu, ok? Porque tem um terceiro, dizem Coríntios. Mas após o advento de Jesus vir aqui, e o Espírito Santo descer sobre as nossas vidas e fazer morada, a região celestial passou a ser a minha mente e o meu coração. Porque o Espírito Santo, ele faz morada em mim, e o Espírito Santo é Deus. Onde é a casa de Deus? Você. Por isso em Efésios 6:10, diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, principados, príncipe das trevas, dominadores que operam nas regiões celestiais. O inimigo quer operar onde? Na minha mente e no meu coração. O inimigo quer operar onde? Na tua mente e no teu coração. Mas como isso acontece? Lá em Números, a palavra de Deus já foi pregada aqui. Fala que quando Balaão foi lançar maldição contra o povo que Balaque pediu, a revelação de Deus para Balaão foi: não há encantamento contra Jacó, e não há maldição contra Israel. Quando fala de Jacó e de Israel, está falando de identidade. Quando o inimigo olha e vê a identidade de Jacó, porque Jacó foi obediente ao Senhor. Antes ele era um lutador obstinado, um enganador. Mas quando ele entregou a vida dele para o Senhor, quando ele teve um encontro com o anjo no vale de Jaboque, e a vida dele mudou, que ele passou numa luta, numa peleja, assim como nós passamos numa luta, numa peleja, para ficar com Deus e abandonar o mundo. O nome dele foi mudado para Israel e se tornou o pai de 12 tribos, porque os seus filhos formaram Israel. As 12 tribos de Israel, cada um com uma promessa, cada um com um destino, cada um com um chamado. E é tempo de chamado. O Senhor está te chamando porque é o teu tempo, é o teu chamado. E como é que o Senhor te chama? O que Deus tem feito para mover o teu coração para entender que não é qualquer obra que é o teu chamado, que não é qualquer coisa que é o teu chamado, que não é de qualquer maneira que é o teu chamado, que não foi carne nem sangue que revelou isso, mas foi o poder do Espírito Santo trabalhando por dentro de você, preparando a esposa que tu tem, preparando o esposo que tu tem, preparando os filhos que você tem. Porque até se você tivesse pessoas custosas ao seu redor, você não conseguiria cumprir o teu chamado. E se ainda tem pessoas custosas diante de ti, o Senhor, porque de alguma maneira o inimigo conseguiu entrar, as raposinhas conseguiu entrar e começar a trabalhar para poder impedir o teu chamado. O Senhor, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, faz uma varredura, porque Ele tem a pá que limpa a eira. Há tempo. O tempo, quando Ele serve de prisão, Ele faz você se preocupar só com Ele. Ele passa a conduzir a tua vida e não você administrar o tempo. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu estou na correria, eu estou na correria, eu estou na correria. E eu me peguei muitas vezes falando isso. Não consigo fazer porque eu estou na correria, porque eu estou agitado, porque eu estou fazendo obras mortas, porque isso não vai comigo para a eternidade. Não vai. Agora, quando você faz o que o Espírito Santo manda você fazer, você está fazendo obra para a vida, não obra morta. Você está fazendo obra para a vida porque você está cumprindo um propósito. E o propósito vem de Deus. O propósito é gerado no coração de Deus. E é Ele que define a tua identidade. O propósito de Deus que define a sua identidade. Por isso é tempo do teu chamado. Porque é tempo de você entender qual é o propósito de Deus e saber quem você é em Cristo Jesus. Mas pastor, eu sou filho. Porque João capítulo 1, versos 12 diz que a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho. O meu primeiro propósito é ser filho. E o filho precisa do pai. Todo filho que não procura o pai, ele se perde no propósito.
Porque é o propósito que vai dizer o que ele tem que fazer. É o propósito que vai dizer, propósito do Pai, do Abba, do Paizinho, do Eterno. É Ele que vai dizer para nós como nós devemos andar. E no tempo do chamado de Paulo, eu vou ler aqui. Atos capítulo 9, versículo 1. Vou começar no 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Grava isso. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele inspirava o quê? Ele inspirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Paulo achava que estava fazendo o que era correto. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele era judeu. Ele achou que aquela seita que chamava cristianismo, ela era contra Deus. Então ele o quê? Inspirando morte, inspirando ameaças contra os cristãos, foi pedir o quê? Direção, foi pedir ao homem, ao sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, e a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Amados, aqui nós conseguimos entender que o orgulho que havia no coração de Paulo, de Saulo de Tarso, abria na mente desse homem, nos lugares celestiais, brecha para a ação de um Deus que ele já conhecia bem em outros povos. A palavra de Deus diz que todo orgulho precede a queda. A palavra de Deus diz que o orgulho é o que nos impede de perdoar e ser perdoado. O orgulho é que faz a gente achar que somos perfeitos, que estamos corretos. É o orgulho que não nos faz ouvir. E você vai entender o que eu estou falando aqui. Um dos maiores perigos para a ovelha está exatamente nesse trono, que eu chamo de trono de Belzebu. Por que Belzebu, ou Baal-zebub? Era o Deus que agia sobre os cananeus, e também junto dos filisteus. E as religiões abrâmicas começaram a entender que aquele Deus, com letra minúscula, agia na vida desse povo para lutar contra o povo de Deus. Agora, quem é que estava lutando contra o povo de Deus? Saulo, que era judeu. Você sabe aquela repartição, divisão? Sabe aqueles problemas que acontecem quando a pessoa não entende quem é o pai? Toda a igreja que não entende quem era o pai, o trono de Belzebu começa a operar. E sabe o que ele vai tentar fazer? Ele vai fazer o seguinte, porque ele é representado pelos cananeus como o Senhor do trono, ou Deus das moscas. Você imagine uma mosca varejeira, que se você vê o desenho que os cananeus faziam desse demônio, um príncipe das trevas, ele tem um tridente sobre a cabeça e uma cauda, um ferrão. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que o maior perigo para as ovelhas é o lobo? É um cão feroz? É a onça? É o leão? Não, é um bichinho chamado mosca. A mosca que ataca o chifre do gado, a orelha do bicho, os olhos do bicho. E quando a mosca começa a machucar a orelha do bicho inflama. E se a orelha está inflamada, ele não ouve. Se ele pousa no olho e começa a machucar o olho, inflama o olho, o bicho não enxerga. Sabe o que o inimigo tenta fazer?
lançar palavras ao vento para ver se alguém pega. Colocar irmãos contra irmãos. Colocar disputa por orgulho. Ele só precisa do orgulho. Para colocar, eu prego melhor que ele, eu prego melhor que ela prega melhor que eu, não prega. Me deu mais oportunidade, me deu menos oportunidades. Ah, ele só cumprimenta ele só cumprimenta ela, não me cumprimenta. Você sabe o que é isso? Trono de Beelzebu. O inimigo é sorrateiro. Não é o leão que é grande, porque o inimigo fica ao derredor bramando como o leão procurando a quem tragar. O lobo que você vê ao longe, mas aquela mosquinha que fica perturbando o dia inteiro e a ovelha não consegue comer. Que fica perturbando e qualquer feridinha, ela vai lá, pousa, bota ovos e aquilo inflama e aí dá bicho. E a ovelha vai morrendo aos poucos, sentindo dor. E para discernir isso, que você não enxerga o que está ferindo ela. O orgulho. E quando nós olhamos aqui, Paulo, cheio de orgulho, foi pedir carta ao homem para poder perseguir os cristãos. A palavra de Deus para matar os cristãos, para prender os cristãos. A palavra de Deus diz em João 10:10 que o diabo veio, o inimigo veio para matar, roubar, destruir. Então Saulo de Tarso não estava fazendo a obra de Deus, mas ele achava que estava fazendo a obra de Jeová, de Yahvé, porque ele era judeu. Mas ele não estava, ele estava fazendo obra de destruição, ele estava servindo ao trono de Beelzebu, ou Baal, Zebub. O inimigo estava usando ele, ele não sabia. Não deixa o inimigo te usar sem você saber. Não abra a tua boca para falar mal nem do teu irmão, nem do inimigo, nem de ninguém. Essa semana, pastora, fazendo lá o jejum e o projeto Efatá, o projeto Efatá vai indo para tudo quanto é canto. E aí um pastor da Bahia me ligou. E ele disse assim: a palavra que você ministrou, a pá que separa a era, não tem pá que vai separar a era nenhuma não. Todo mundo será salvo. Tu tem certeza disso, irmão? Apocalipse 22 está errado. Os feiticeiros, mentirosos, não herdarão o reino dos céus. Os afeminados, os idólatras. Apocalipse está errado, irmão. Você não entendeu, pastor, ele falou. O pastor tal, um pastor famoso, me mandou até o link para ver o vídeo. Falou isso. E eu me calei, falei, jamais eu vou falar mal de meu irmão em Cristo, ou até do ímpio, porque eu não sou juiz e nem advogado. O que eu posso fazer é julgar a profecia e não o profeta. E a profecia me diz, a maior profecia está aqui, a palavra me diz que é isso, isso e isso. Se você aceitar, bem, se você não aceitar, eu te amo em Cristo Jesus igual. Se você disser para mim que você quer que eu te peça perdão, porque eu te fiz entender que eu era contrário a você, alguma coisa eu te peço, mas pela palavra não. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Não lhe conheço, mas eu te amo. Ele botou um sorrisinho e falou, eu te amo também. A defesa da palavra de Deus. Paulo, cheio de orgulho. O tempo do teu chamado, irmão, vai te derrubar do teu cavalo. Se você está pronto para cair do cavalo, essa é a hora. Ei, você entendeu isso? O teu chamado vai te derrubar do cavalo, vai te derrubar do orgulho, vai fazer você beijar o chão. E diz a palavra do Senhor, versículo 3 de Atos 9, e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meu irmão, já parou para pensar que quando eu abro a minha boca para falar de você, eu estou indo contra o Senhor? A palavra de Deus diz que você é a menina dos olhos de Deus, e quem tocar na menina dos olhos de Deus, quem pode tocar? Como é que eu posso tocar em você para te machucar, para te ferir? Então guarda a língua, recolhe ela, recolhe. Não deixe o diabo, o trono de Beelzebu, dominar a sua vida, a sua língua. E diz a palavra que ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, versículo 6 diz assim. E eu quero dizer que o versículo 6 começa o tempo do preparo. Quando Deus te chamar, vai te derrubar. Quando Deus te chamar, vai quebrar tuas pernas. Você vai ficar sem chão. Quando Deus te chama, eu vim de uma família de obra de macumbaria. Quando Deus me chamou, tudo que eu via sumiu. Falei, meu, não enxergo mais nada. Não consigo entender nada. Eu vi os demônios passando para um lado para o outro. Eu vi algumas coisas. Tudo apagou. Da minha irmã não se apagou. Da minha irmã mais velha não se apagou. E aí ela chegou num determinado aprisco, que não preciso dizer. E olharam para ela e disseram assim, é o Espírito Santo que te revela isso. E ela é o Espírito Santo. E a mim se apagou. Eu não conseguia. Eu li a palavra, não entendia muito bem, porque estava começando. Mas eu não via mais nada. Os demôniozinhos que corria da minha casa sumiu para mim. Então zerou. E quando eu aceitei Jesus quando eu fui me batizar em fevereiro de 1993. Quando eu fui me batizar nas águas, que eu mergulhei nas águas, que eu voltei falando uma língua diferente. E naquela congregação que eu estava, as pessoas falavam assim, é totalmente diferente das outras línguas. E eu lembro que o pastor falou assim, está falando em africano. Sou pretinho? Está falando em africano. E eu falando, e eu queria falar glória a Deus, aleluia, e saía em outras línguas. E a visão se abriu. A visão se abriu. Se Deus não acabar com a visão antiga, a visão nova não entra. Se Deus não esvaziar o pote, o vaso, o novo de Deus não entra. Você vai continuar bebendo no mesmo líquido velho, antigo, na mesma fonte. Não sai da mesma fonte água salgada e água doce. Não dá. Ou sai água limpa, ou não sai. Na vida da minha irmã, mais tarde, ela descobriu que aqueles demônios que estavam dentro dela teve que ser colocada toda para fora. Inclusive um monte de coisa que ela tinha feito, de aliança, de pactos. E Deus colocou tudo aquilo para fora para ela se libertar muito depois. Quantas palavras chegaram ao ouvido de muita gente que não era de Deus, era do diabo. Você está entendendo? Quantas pessoas. Por isso, Paulo buscou o conselho no começo da direção dos sacerdotes. Agora lá no versículo 6, olha o que Deus está dizendo. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Agora Paulo está perguntando a quem? Ao Senhor. Paulo agora foi procurar o Senhor. Que queres que eu faça, Senhor? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. É tempo de preparo, amados. E o Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Agora o orgulho começa a ser quebrado. Ele precisa de alguém para conduzir ele. Eu conheço alguém assim. Corria muito, lutava muito, atirava muito, fazia tudo. Mas aí depois se encontrou, deitado no leito de fraldão, sem conseguir correr, sem conseguir fazer nada. E quando volta do coma, entende que não é nada, porque o orgulho caiu do cavalo. E aí começa a entender que Deus é tudo o que ele precisa. E aí para de perguntar aos outros, o que faço, o que faço, o que faço. Os militares que estão aqui, que eu acho que todo militar aprendeu que quando está perdido,
ele tem uma siglazinha que diz assim, Esaon. A gente que está na selva, qualquer lugar, me perdi, não sei para onde eu vou, Esaon. Estaciono, sento, me alimento, me oriento e navego. Esaon. Pare. Não sabe o que está fazendo, pare. Na dúvida, Pedro, lança ou não lança? Não lança. Na dúvida, não lance. Se você tem dúvida, não faça. Não vai. Não lance. Pare. Sente. Se alimente. Se oriente. E navegue. Aí você vai. Isso que Paulo fez. Ele caiu do cavalo. Bateu no chão. Ficou cego. Quando ele se levantou, ele, o que faço? Deus falou. Se ele se orientou. Vai para a cidade. Ele foi. E quando ele vai para a cidade, olha o que Deus faz. Agora, ele está sendo guiado por uma outra pessoa. Coisa que ele era o líder. Agora ele está sendo guiado. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu nem bebeu. Versículo 10 agora. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha como é que o servo faz. Primeiro que aquele que está em Deus, ele ouve a voz do Senhor, reconhece o seu Senhor. Quando você vive paternidade, você sabe quem é teu pai. Quando você vive paternidade, você sabe quem é teu pai. Você sabe quem é que direciona a sua vida. Então ele diz, Ananias, e Ananias diz, eis-me aqui, Senhor. Deus pode dizer isso para você, pare, e você para. Vai, você vai. Eis-me aqui, Senhor. Você diz para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. A queda do cavalo foi o início do chamado. Depois Deus começa a preparar ele. E agora ele não buscou mais o homem. Ele buscou a Deus para saber o que queria. E agora ele está orando. A oração simboliza a dependência de Deus. Então ele se dirigiu a Deus para perguntar. Não foi mais ao sumo sacerdote. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele era reconhecido por qualquer pessoa, do homem mau, o homem que empreendia, o homem que espancava, o homem que batia, o homem que levava para o cárceres e matava. Aos olhos da sociedade, você pode ter sido um lixo para a sociedade. Mas quando você caiu do cavalo ou cai do cavalo, Deus cuida para restituir você por completo. Ele começa a mudar você de dentro para fora. A escuridão que aparecia aos olhos das pessoas agora começa a se tornar luz. As pessoas começam a olhar e dizer, mas você está diferente, o que aconteceu? O que aconteceu com você? A sua fala é diferente, o seu jeito de andar é diferente, o seu jeito de vestir é diferente, os seus procedimentos são diferentes. As pessoas que olhavam para você começam a ver a diferença, porque você começa a brilhar, você é luz para o mundo, você começa a influenciar como sal para a terra. E é exatamente o que acontece com Paulo. Deus chama Ananias, Deus fala com Paulo, mas Deus fala com Ananias. Ananias, servo de Deus, diz, Senhor, eis-me aqui, pode falar. Saulo não conhecia Jesus, então Saulo estava buscando ele. Senhor, o que eu faço? O que eu faço agora? Levanta, dá a mão a esse varão aí, vai para essa cidade e aguarda lá, que lá eu vou te dar instrução. Deus não deu instrução para Saulo, sabe por quê? Deus disse que era para ele entrar na cidade, porque Deus queria ver se ele seria obediente. Muitas vezes você está esperando uma resposta de Deus, e Deus não te dá a resposta, mas diz, vai para tal lugar, lá eu vou falar com você.
E aí sabe o que Deus faz? Fica esperando se você vai obedecer ou não. Porque se você não for fiel no pouco, Deus não pode te colocar no muito. Começa tudo na obediência. E aí no versículo 15 diz assim, olha a resposta que Deus dá para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meu Deus, você acha que isso surgiu no coração de Deus naquela hora? Não. Sabe onde surgiu isso no coração de Deus? Jeremias capítulo 1. Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te separei e te ungi por profeta. Isso já estava no coração de Deus há muito tempo. Já estava no coração de Deus a vida toda, só Saulo não sabia. Talvez você não saiba o que Deus chamou você para ser. Talvez você não saiba. E aí você fica andando, imitando um, imitando o outro, sem identidade. Período da moratória, pastora? Período da moratória? Eu olho, eu vejo, mas não sei quem sou. Sabe o que muitas vezes nossos pais fizeram? Começaram a agir na nossa vida de uma maneira que impediu de nós sabermos quem éramos cedo. E não faça isso com seus filhos, não. Sabe aquele cala a boca? Sabe essa conversa de adulto? Aí depois ele vai e não vai se meter na conversa, aí você fala, você é muito grandinho já para poder estar brincando de como criança. Sabe assim? Você diz que o seu filho não é criança, mas depois você diz que seu filho também não é adulto. O que eu sou então? O que eu sou então? Eu não sou criança, mas eu também não sou adulto, eu não tenho identidade. E quem começa a fazer isso são os pais. Quem era para proteger, quem era para dar direção, quem era para dar. Pegar a flecha e jogar na direção do alvo. Faz com que a criança fique confusa e não sabe quem ela é. E normalmente sabe como é que vem? Não faça isso! Você está se metendo nessa conversa, essa conversa é de adulto. Não tome iniciativa aqui, porque quem manda aqui sou eu. Enquanto estiver embaixo do meu teto, tem que me obedecer por força, por violência. E ela e ele quer te obedecer por amor. Vendo em você referência, vendo em você direção, vendo em você identidade de Deus neles. Eles vão olhar para você e vai ver que Deus foi bom com eles. Por isso eu peço para Deus para ser um pai ainda melhor, um esposo melhor. Mas o que Deus quer fazer com Paulo? E às vezes você não entende. E eu quero parar aqui no tempo de envio. Tempo de chamado, tempo de preparo, tempo de envio. E eu quero dizer que Deus não envia nada que é ruim. Deus só envia o que é de melhor. Às vezes nós olhamos para essas paredes e para a igreja assim, toda arrumada. Mas alguém iniciou elas. Eu sei que foi iniciado no coração de Deus e Deus levantou o casal. Nossos líderes, pastor Luiz e pastora Luciene. E todos que vieram e acreditaram no projeto de Deus. Deus precisa de um só coração. E esse coração foi do pastor Luiz. Mas ele precisa de outros corações. Para que esse coração transmita a visão para os outros. E aí quem foi acreditando e foi se colocando na direção, foi se alinhando, foi vindo para baixo de cobertura. Não existe cobertura sem alinhamento espiritual. E é por isso que há uma visão nesse ministério. É por isso que há um fluir do Espírito Santo. E é por isso que Beelzebul quer separar. É a única forma. Se ele viesse grandão, todo mundo via. Mas se ele vier sorrateiro, só de orelha em orelha, picando a orelha, ferindo o casco, ferindo os olhos, ele vai cegando,
vai impedindo que ouça. E quando ela pica a língua do bicho incha. E a língua fica para fora. E a língua precisa de lubrificação. Mas ela fica caída para fora. Então o bicho começa a entrar numa situação de secura da língua. Então ele começa para comer, a morder a língua. E ele vai mordendo a língua, mordendo a língua, mordendo a língua. Até que fere mais a língua, para de falar. Quantas pessoas pararam de falar? Porque se sente rejeitada e criticada. Quantas pessoas pararam de falar? Porque não se sente aceita. Quantas pessoas pararam de falar dentro do teu ministério? Porque todas as vezes que ela fala, você não dá importância, líder. Quantas pessoas pararam de falar porque não se acha aceita, acolhida, integrada? Não deixa o diabo emudecer, ensurdecer e cegar você. Deus quer te usar para você ir além. Paulo, então, a palavra de Deus diz que ele quer entrar na Macedônia. E Deus disse para ele para não entrar na Macedônia. Eu encerro aqui. Ele queria entrar na Macedônia, no livro de Atos. E Deus para ele e diz para ele não entrar lá. Capítulo 16 diz assim, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Meu Deus, ele quer anunciar a palavra, e o Espírito Santo os impediu. Sabe, a Ásia ficava à sua esquerda, a leste. Depois ele tenta entrar onde? Em Mísia, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram em Troade e chegaram a Filipos. E a palavra Filipos significa lugar de oração. Deus quer que você chegue no lugar de oração. Sabe por que Deus impediu Paulo? Que era a vontade de Paulo. Talvez você ache que fazer a obra, estar em todos os ministérios, fazer tudo o que você quiser fazer, seja a vontade de Deus. Mas se o orgulho tomar conta do seu coração, vai te direcionar para tudo e não é a vontade de Deus. Você vai se cansar, você vai arrumar confusão, você vai arrumar inimizades, problemas. Peça ao Senhor em oração. O que o Senhor quer que eu faça? Faça como Paulo. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Eu quero fazer algo excelente para Ti, não de qualquer maneira, não pela metade, porque eu sei que o Senhor, quando me envia, é porque o Senhor me vê como o melhor. E quando você faz o que Deus manda você fazer, você dá espaço para outros fazer aquilo que você queria fazer e não é seu chamado. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, amados. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o pastor Devani. É o momento da oferta, pastor? Amém. Glória a Deus. Amados, eu vou pedir a você, que sente de Deus, que o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você sabe que é o tempo do teu chamado. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. Eu gostaria que você viesse espontaneamente. Eu lembro que quando eu estava querendo entender o que Deus queria de mim, eu entrei, vim até a frente, me ajoelhei nesse altar. Não foi nesse, foi no outro, mas era o altar de Deus. Aqui também eu fiz isso. Eu falei para Deus: Senhor, quando Deus me mandou para essa igreja, eu falei: Senhor, falei para minha esposa: eu não vou. Minha esposa veio dia 8 de janeiro.
Eu vim dia 12. Eu falei, eu não vou lá não. Não vou. Eu não quero conhecer outra igreja, eu não quero ir em outra igreja. Aí minha esposa falou, você vai amar. Eu gostei demais, lá é maravilhoso, a presença de Deus é muito grande. Minha esposa, a pastora Evanice, que está ali.